Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouco de rede sem fio. O que é wireless e como funciona? Bom, o termo wireless em tradução livre é sem fio. Nada mais é do que qualquer tipo de conexão para transmissão de informações sem o uso de fios ou cabos. Então, bem simples, né? Uma rede wireless é uma rede que transmite informações sem a utilização de cabos, quer dizer, transmite pelo ar. Deste modo, qualquer comunicação que há sem a existência de um fio ou cabo caracteriza-se por uma conexão wireless. Podemos citar diversos meios de utilização desse tipo de comunicação. Uma conexão existente entre a TV e o controle remoto, né, que é a infravermelho, né, que a gente chama. Tem a comunicação Bluetooth, né, que ocorre entre aparelhos de celular, por exemplo, ou entre um celular e um computador, por exemplo. Outro tipo de transmissão wireless é a transmissão através da telefonia celular. Então, quando você está falando através do celular, está se comunicando a uma torre que está interconectando outros celulares. Isso aí também é wireless, né? Entre outros exemplos. As redes wireless funcionam através de equipamentos que usam radiofrequência como a comunicação via ondas de rádio utilizadas pelos walkie-talkies. Então, a gente está comparando aqui, dizendo que as redes sem fio utilizam radiofrequência, que é a mesma tecnologia utilizada pelo walkie-talkie. Comunicação via satélite e comunicação infravermelho, entre outros. Tá? Então, conforme eu citei ainda agora os exemplos, né? Você tem a infrared, que é controle remoto de televisão, né? Bluetooth, o rádio também. Bom, podemos simplificar a definição de wireless como uma transferência de informação entre dois ou mais pontos que não estão conectados fisicamente. A distância pode ser curta, como acontece com o controle remoto da televisão, ou atingir milhões de quilômetros, como o caso de transmissão de informação via satélite. Tá? Então, assim como a rede cabeada, que ela pode ser pequena, média ou grande, a rede sem fio também tem essas mesmas dimensões. Cada vez mais pessoas estão aderindo às redes sem fio por se tratar de uma tecnologia de fácil instalação e utilização. Então, você, por exemplo, vai montar uma rede na sua casa. É muito mais fácil você colocar um roteador sem fio, que a gente chama de access point, tá? Ligar o seu modo de internet nele, conectar a sua rede local toda através das placas de rede sem fio nesse roteador. Isso é muito mais em conta do que você encher a sua casa de cabo, né, de cabo e ligando no switch, né, seria muito mais gasto, né. Uma rede wireless é composta por um grupo de sistemas conectados por tecnologia de rádio através do ar. Deste modo, na categoria de comunicação é possível encontrar tecnologias Wi-Fi, infrared, Bluetooth, WiMAX, como eu falei ainda agora. Como funciona? O funcionamento de uma rede wireless é bastante simples. É necessária apenas a utilização de um aparelho chamado Access Point, conforme eu falei. Assim, ele transforma os dados da rede em ondas de rádio e o transmite por meio de antenas. Então, eu quero me comunicar nesse computador com outro computador. Então, eu vou mandar a informação para outro computador, ele vai para o Access Point, ele transforma em ondas de rádio e encaminha para outra máquina. Tá? Então, ele converte dados em ondas de rádio e vice-versa. Tá? Quando nos referimos a aplicações, existem dois grupos, as chamadas aplicações indoor ou as outdoor. Resumindo, existe a rede local, que fica dentro de uma casa, né, que é a indoor, e tem a rede sem fio externa, que é o outdoor. Né? No caso, por exemplo, se eu resolver mandar uma informação para um outro, por exemplo, um outro país, então ele já vai para um outdoor, né? Vai para fora de casa. Assim sendo, se a rede precisa de comunicação entre dois ambientes, a comunicação é feita através de uma aplicação ou rede outdoor, né? Quer dizer, externa. Então, saiu daqui de casa, saiu do seu local aqui, da sua empresa, da sua casa, e foi para fora, então já é outdoor. Né? Diferentemente é o caso das aplicações indoor, que acontece dentro de um local, né? Como eu falei ainda agora. Da mesma forma que a rede movida a cabo, a rede sem fio podem ser LAN, WAN. Né? Então, a rede local, lembra que eu falei ao anterior que tem a LAN, que é a rede local, a MAN, que é metropolitana, e a WAN, que é uma rede maior, que envolve um país, um continente, tudo mais.
A mesma regra vale para a rede sem fio, né? É só acrescentar um W na frente que representa wireless, mas as regras são as mesmas, né? A diferença é que ao invés de ser cabeado, ela é sem fio. A rede sem fio tipo WAN ou W1, né, que é a Wireless Wide Area Network, tem base principalmente nas redes de telefonia celular. Ela teve seu desenvolvimento a princípio para a comunicação de voz, sendo atualmente capaz de transmitir vídeos, dados, imagens. Então o que acontece? De início, né, através da telefonia celular, você só podia transmitir voz, né? Hoje em dia você pode transmitir dados, você pode transmitir vídeos, fotos, né? Então a possibilidade aumentou bastante, né? Agora o que acontece? Ao longo dos anos foram criados vários padrões de redes, não só para cabeada como para rede sem fio. Então foi criado esses padrões, eles foram criadas placas de rede sem fio nesses padrões e seus respectivos roteadores sem fio também nesses padrões. Então um dos primeiros padrões criados foi esse 802.11a, tá? Depois foi criado o 802.11b. Depois foram criados outros padrões. O que foi modificando de um padrão para outro? Principalmente a velocidade e qual a distância que ele consegue atingir entre as máquinas e os seus respectivos access points, tá? Quando foi criado o padrão, repetindo, criado o padrão para as placas de rede sem fio e o mesmo padrão para os roteadores, tá? Apesar que esses padrões eles são compatíveis entre si, tá? O padrão 802.11a é compatível com o B. Então, por exemplo, se você pega uma placa de rede 802.11a e utiliza com o roteador 802.11b, ele funciona normalmente, só que a velocidade ela vai pelo padrão mais baixo, né? E se observar aqui, ó, você vai observar que ao longo dos anos foram criados outros padrões melhores. Então depois foi criado 802.g, ele já agrega funcionalidade dos dois padrões anteriores, né? E já atinge melhores velocidades. Depois foi criado 802.11, né, que atinge velocidades melhores ainda, distâncias melhores ainda. Aí com o avançar da tecnologia, né? Então diz aqui, o Wi-Fi é uma tecnologia onde todos os padrões são compatíveis entre si, o que permite a dispositivos como o Wi-Fi 5 se conectarem com aparelhos com Wi-Fi 4, por exemplo. Já são padrões melhores ainda. Então o padrão mais recente é o Wi-Fi 6E, que é uma expansão do Wi-Fi 6, que promove a chegada da nova faixa de frequência de 6 GB, que promete entregar uma conexão mais estável e rápida, sendo ideal para streams de conteúdo com 4K e 8K, por exemplo, para você ver como esses padrões, os padrões de antigamente que eu citei nos slides anteriores, eles não conseguiriam comportar um vídeo, por exemplo, de 4K ou de 8K, ficaria muito lento, né? Então o próprio Wi-Fi 6, que ainda está se popularizando no Brasil, já é bem superior ao 5, né? Com aquele padrão 802.11ac, chegando até 3 vezes maior a velocidade do 6 para o 5. Você vê como esses padrões vão avançando, mas o principal que você tem que extrair disso que eu falei é que a cada vez estão criando padrões novos. Esses padrões eles são batizados com 802.11, geralmente vai mudando a letra, e conforme o padrão vai avançando, vai aumentando a velocidade e vai aumentando a distância que ele atinge, e vai aumentando com a questão da velocidade. Ele consegue transmitir, consegue ter mais largura de banda, consegue transmitir uma quantidade de informação maior por segundo, tá? Aqui um exemplo de um roteador TP-Link, tá? Nesse padrão moderno aqui do 6E, o Wi-Fi 6E, tá? E inclusive ele permite a integração da Alexa, que é aquela inteligência artificial que você pega e vai dando comandos e ela vai tornando a tua casa inteligente, desde que a estrutura da tua casa, a luz seja própria para isso, né? Você tem que ter aparelhos que possam se integrar à Alexa
Aí dessa forma ela consegue, você consegue emitir comandos de voz e ela se conecta com os dispositivos que são próprios para isso e faz acender a luz, destravar a porta, ligar a televisão e assim por diante. Mas para isso você tem que ter um sistema, um roteador muito bom, uma internet boa, um Wi-Fi muito bom. E aí no caso esse roteador, esse exemplo de roteador aqui, ele consegue comportar, porque ele já é padrão Wi-Fi 6E. Né? Aí o WiMAX. O WiMAX é um padrão 802.16 que é para rede metropolitana, que é a MAN. Tá? Só que o que acontece? Ele é sem fio. Né? Então o padrão WiMAX ele foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMAX, cujo objetivo é promover a compatibilidade e interoperabilidade, tá? Inclusive funciona em Linux também, entre equipamentos baseados no padrão 802.16, que é o de rede metropolitana. Esse padrão é similar ao padrão Wi-Fi 802.11, que já é bastante difundido. Então o 802.11 é mais para rede local e o 802.16 já é para rede metropolitana. Tá? Só que a gente está falando de rede sem fio. Rede sem fio quando vai para externo metropolitano chama de WiMAX. Né? As redes WiMAX funcionam de maneira semelhante às redes Bluetooth. As transmissões de dados podem chegar a 1 gigabit por segundo, a uma distância de até 50 km, né? Com estudos científicos para chegar até 10 gigabits por segundo. Então a tecnologia está avançando, já está chegando nessas velocidades. Tá? Então é isso aí, pessoal.